Devemos ter educação sexual nas escolas. Quem concorda pode vir. Educação sexual nas escolas é algo imprescindível, algo fundamental para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos futuros jovens. Por quê? Porque é a educação sexual que vai fazer com que esta criança conheça seu próprio corpo, com que este adolescente possa se prevenir de gravidez precoce, de doenças sexualmente transmissíveis e principalmente que crianças e adolescentes não sejam abusados, não sejam presas fáceis nas mãos de pedófilos e abusadores. Então, a educação sexual nas escolas é algo imprescindível para a saúde e para o bem-estar das crianças, dos adolescentes e dos jovens. E por que isso é polêmico? Não deveria ser polêmico, né? Algo tão bom para as nossas crianças deveria ser algo consensual. Mas a extrema-direita, os conservadores, eles não querem que haja essa educação sexual nas escolas, porque eles dizem, não, a esquerda vai querer falar de gênero, os professores vão querer falar de gênero. E é óbvio que a gente vai falar, sim, de educação para a igualdade de gênero, porque a igualdade de gênero e a questão de gênero também faz parte da educação sexual, de meninas, de meninos, porque nós temos uma sociedade que é uma sociedade democrática, que preza pela educação para a igualdade de gênero e também por que tanto medo da questão de gênero, se a questão de gênero é também algo muito natural e muito benéfico para a nossa sociedade. Então, assim, há um medo, não sei porquê, dessa extrema-direita que a gente fale sobre a educação sexual. E é muito importante que a gente tenha isso nas nossas escolas para que os nossos meninos não sejam educados depois pela machosfera, que vai fazer o quê? Vai fazer eles se tornarem meninos misóginos, meninos que vão atacar meninas, meninos que vão ir pelo caminho do pensamento red pill, meninos que vão depois serem violentos com as próprias meninas. Então, é muito melhor que essas crianças, que esses adolescentes tenham a educação sexual nas escolas, que tenham a educação para a igualdade de gênero nas escolas, do que depois eles ficarem presas fáceis de machosfera, de internet, de pornografia, que só passa coisa errada para as nossas crianças e adolescentes. Meu nome é Silvia Ferraro, eu sou professora e também estou vereadora pela bancada feminista do PSOL aqui na Câmara de São Paulo. E também sou mãe da Vitória, uma mulher que eduquei com muita consciência e que, inclusive, é uma mulher feminista. E nós queremos que as nossas crianças sejam meninas empoderadas, meninas feministas e que os nossos meninos não sejam machistas. Vamos ao debate. Eu acho que isso não é... Acho que a gente cai muitas vezes no campo do moralismo e nisso seria uma ideologia propor educação sexual nas escolas. Mas então vamos falar de dados. Isso é um consenso mundial, inclusive adotado pela ONU, de que educação sexual nas escolas é o maior fator de proteção de crianças e adolescentes contra abusos e violências sexuais. Isso não é novidade para ninguém, isso não é nem debatido fora aqui do Brasil. Isso é um consenso, é o maior fator de proteção para crianças e adolescentes, tanto reconhecerem que estão sofrendo alguma violência sexual, evitarem e também não praticarem, porque a gente também precisa de entender que crianças e adolescentes estão expostos na sociedade, estão se relacionando consigo e com os outros e podem praticar violências. Existe um espantalho de que educação sexual seria ensinar a criança a fazer o ato sexual e não tem nada a ver. Nós temos uma experiência hoje já um pouco sucateada, mas uma conquista do movimento feminista na Argentina, que é a educação sexual integral, ou seja, não é só uma matéria. A educação sexual é inserida em todos os ramos da escola, que é muito bem sucedida e que a partir disso outros direitos foram conquistados para crianças, mulheres, adolescentes, população LGBT, porque a partir daquele ensinamento na escola, entendeu-se, aquela geração entendeu que faltava mais para a sua proteção. Então, a educação sexual, ela é, além de fator de proteção, um fator de conquista, de empoderamento para essa geração, para conquista de direitos. Por isso que a gente defende e sempre vai defender como uma das maiores pautas educação sexual nas escolas. Eu sou a Daphne Sena, eu sou advogada, faço parte da bancada feminista do PSOL,
Sou mãe e hoje eu tô aqui para defender as mães de esquerda para que a gente possa ser tudo o que a gente quiser além de ser mãe. Pode vir as que discordam. Bom, eu sou claramente contra a educação sexual nas escolas, não porque eu seja contra as crianças serem conscientizadas de que o corpo delas é delas e que elas não devem deixar nenhum adulto tocá-los, mas porque a gente sabe que atrás dessa agenda, atrás, na verdade, dessas pessoas que defendem esse tipo de coisa, está a agenda woke, né? Está essa questão da ideologia de gênero, que é tão defendida pela esquerda, mas que a gente sabe que é baseada em ciência nenhuma, né? Não existe nenhuma ciência que comprove, de fato, que existe alguma distinção entre gênero e sexo. O que nós temos são apenas alguns ideólogos de gênero que fizeram experimentos totalmente frustrados. Não há nenhum experimento científico que, de fato, tenha dado certo. Tanto por parte do John Money, quanto os ideais da Simone de Beauvoir, quanto a Judith Butler, grandes defensores, né, e talvez os primeiros a falar sobre isso, os que mais defenderam, pelo menos. Então, não há nenhuma evidência de que haja essa distinção, ou seja, é algo não científico e é algo que não deve ser ensinado, uma vez que não é certo que exista. Até porque, se todo mundo começar a querer ser algo que se sente, o mundo está perdido, né? Alguém pode se considerar uma árvore, alguém pode se considerar um gato, um cachorro, como já está acontecendo em vários lugares do mundo. Inclusive, há casos na Europa, por exemplo, de pessoas que se identificam como pessoas cegas e elas pedem uma cirurgia, vão atrás de cirurgias para ficarem cegas de fato, porque elas se sentem cegas. Então, até onde vai essa ideologia, esse pensamento nefasto de que você é aquilo que você sente, você pode ser aquilo que você sente que você é? Então, além de não ter base científica para isso, nós temos toda essa questão de adultilizar as crianças de forma totalmente irresponsável, né? Então, hoje existe essa carga de informações sexuais para crianças que jamais pensariam a respeito de sexualidade tão cedo, ainda mais na primeira infância, pelo menos, até os 7 anos de idade. Mas vamos considerar que o foco seja pré-adolescentes de 11, 12, 13 anos. Né? Se existe hoje um problema enorme de abusos sexuais na pré-adolescência ou na adolescência, com certeza não é por falta de informação, né? Por falta... isso acontece por outras questões, né? Muitas vezes é uma mãe ausente, é uma mãe que tem que trabalhar fora, é uma família desestruturada, é uma mãe que escolheu mal o seu parceiro, que se casou 3, 4 vezes, se casou com um homem que, enfim, um homem nefasto que vá incorrer em atos com os filhos dela. Então, isso não decorre de uma falta de informação, isso está mais do que claro para todo mundo. Meu nome é Pietra Bertolazzi, eu sou mãe de uma menina de 7 anos, sou católica apostólica romana e eu defendo que as crianças devam ter as suas infâncias preservadas, longe de ideologia de gênero, longe de feminismo e longe de qualquer pauta identitária da esquerda. Então, eu sou contra a educação sexual na escola, não porque esse tema não seja importante, muito pelo contrário. Eu acho que esse tema é tão importante e eu acho que a gente não pode levar isso para as escolas, porque isso faz com que haja uma sexualização infantil e isso faz com que a gente delegue para as escolas algo que é primordialmente papel da família. Eu acho que ele é um tema muito sério, justamente por ele ser e pela seriedade que ele tem que ser tratado dentro de casa, porque quando a gente fala de uma criança, a gente fala de uma pessoa que não tem maturidade psíquica para conseguir lidar com questões da sexualidade adulta, né? Então, quando a gente antecipa esses processos, a gente está antecipando, a gente pode fazer com que essas crianças tenham ansiedades, tenham deslocamentos de processos psíquicos que não estão na hora de acontecer, porque elas estão sendo inseridas nisso antes do tempo. Uma criança, ela amadurece, né? E o processo de amadurecimento, ele se dá a depender do local que ela está, com as relações que ela tem, com os estímulos que ela tem. Então, cada criança amadurece de uma forma diferente. Não dá pra gente falar que crianças de 3 anos, de 4 anos estão no mesmo nível do processo de amadurecimento, porque isso é muito individual. Então, quando a gente fala, por exemplo, uma criança de 4 anos vira e fala pra você assim: mamãe, o que é namorar? O que você tem que fazer numa hora dessa? Você tem que devolver a pergunta para a criança. Filho, o que é namorar? Pode ser que o teu filho fale, olha, namorar é pegar na mão. Pode ser que uma outra criança fale, namorar é assistir televisão junto. O que a criança está te dizendo? Ela está falando qual que é o repertório psíquico, em que momento do amadurecimento essa criança está. A hora que a gente leva isso para as escolas, além da gente estar antecipando um processo que nenhuma criança está pronta para falar de sexualidade infantil, a gente está falando, então, de processos de amadurecimento que acontecem em momentos diferentes. Então, eu padronizo e ensino a mesma
péssima coisa, que já não deveria ser ensinada pela questão da sexualidade, e eu considero que todas as crianças estão neste mesmo ponto para absorver as coisas, e a gente sabe muito bem que isso não é verdade, né? Tanto que tem crianças que com 3 anos têm comportamentos X, outras têm comportamentos Y, porque isso depende de todo um contexto de crença, de situação familiar, de como as coisas são levadas dentro da casa dela. Então, se a gente leva isso para as escolas desta forma, a gente antecipa o processo, a gente pode gerar ansiedades lá na frente que vão gerar questões emocionais muito graves, a gente vê isso no consultório acontecendo o tempo todo, e eu acho que principalmente também a gente tira da família uma responsabilidade que deve ser da família, porque tem crenças envolvidas, tem valores, tem o momento que você quer ou não passar algumas coisas para a criança, e no meu ponto de vista, sempre partindo do ponto de desenvolvimento e de amadurecimento que ela está. Ela nos diz que ela está pronta para conhecer um pouco mais do mundo, não somos nós quem decidimos que a gente deve apresentar o mundo para ela naquele momento, isso pode ser muito perigoso para a criança. Meu nome é Fernanda Cruz, eu sou psicanalista, mãe de 2, sou defensora da infância, me coloco aqui como conservadora, porque eu acho que uma infância precisa de proteção, de presença e não de antecipação de temas que dizem respeito ao mundo adulto.